Olá, começa agora mais um episódio do nosso podcast Papo Exclusivo. Eu sou Luana Rodrigues, jornalista, editora-chefe do Jornal Exclusivo, e esse é um espaço para a gente conversar com as principais lideranças do setor, seja do varejo, da indústria ou da área da moda. E quem está comigo aqui é o Michel Posebon, editor do Exclusivo. Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo, bora para mais um episódio com a curadoria do Jornal Exclusivo, que tem aí, como vocês que estão acompanhando essa temporada, eu faço questão, né, Michel, de sempre reforçar aqui que a nossa curadoria é de 56 anos, né, Jornal Exclusivo. Assim, ininterruptos, né? Ininterruptos. Há mais de 50 anos o Jornal Exclusivo falando sobre o setor calçadista, o que nos coloca hoje na posição de referência de maior plataforma de conteúdo especializado no setor. A nossa temporada tem o patrocínio da BF Show, que ocorre de 18 a 20 de maio, lá no Distrito Anhembi, em São Paulo. Na tela tem um QR Code, você pode fazer o escaneamento com o seu celular e vai direto para o credenciamento antecipado. E a gente se encontra lá com mais uma edição do Exclusivo. E agora a gente começa aqui a nossa entrevista com o Paulo Schneider, diretor de vendas e marketing do grupo Sugar Shoes, né, o Huber, nosso grande amigo, parceiro de longa data. Bem-vindo. Muito bem, muito obrigado aí pela oportunidade. Realmente parceiro de longa data. Inclusive na BF Show já fizemos live juntos. Exatamente, com certeza. Gente já voltaremos conversou. a fazer, inclusive. Exatamente. Obrigada por ter aceito o convite de vir aqui falar com a gente. Agora contando aí uma novidade, né? Voltando recentemente para Sugar Shoes, uma empresa que tu já tinha trabalhado no passado, agora está de casa nova. Como é que tá sendo tudo isso? Ah, muito bom, né? Volta para casa, né? Fiquei 10 anos, fiquei 6 anos fora. Retornei em agosto do ano passado. Grandes desafios, mas a gente conhece a casa, conhece a marca, então está sendo um momento muito feliz. Eu fiquei muito feliz em retornar, né? Eu passei nesse período por grandes empresas também, tive grandes aprendizados, mas não adianta, né? O coração bate mais forte. E a gente retornou esse trabalho aí, tá? E foi em agosto, já faz tanto tempo. Foi em agosto. Nossa, agosto passa do ano muito passado. rápido, Passa muito né? rápido. Parece que foi agora. Então... Eu queria até aproveitar para perguntar isso, assim, voltar para uma empresa que tu já tinha trabalhado depois de uma experiência fora, muda um pouquinho a tua forma de liderar? Como é que é isso quando tu sai e volta como um profissional mesmo? Porque eu fiquei 10 anos, né? Eu trabalhei em 2 empresas, na verdade, né? Eu trabalhei 22 anos na Zaleia, peguei ali aquela transição de Vulcabras, 2 anos, e 10 anos de Sugar. Então, assim, foram 32 anos em 2 empresas. Quando eu saí, eu passei por várias empresas. Então, tu vai também te moldando, né, a novos cenários, perfis de pessoas diferentes, empresas de tamanho diferente. Então, isso também tudo vira um aprendizado. E a maturidade também, né? Tu vai ficando mais velho... geralmente tu fica mais ranzinza. Tem que ter uma coisa também... boa, né? Exato. Mas tu também escuta mais, né? Às vezes tu leva um pouquinho mais de tempo para tomar uma decisão, mas toma uma decisão muito mais pensada, né? Muito mais baseada em cima de informação, de números. Então, tu volta diferente, né? Tu volta de outra maneira, sempre com o mesmo compromisso, mas é uma volta diferente, eu acho que pelos cenários que eu passei em outras empresas antes da volta. Certo. Queria te ouvir em relação à arte de vender calçado, né, nos dias de hoje. Como é que é esse desafio? Rapaz, é desafiador, não é brinquedo. Viu? Não é brinquedo. É que o mercado muda muito, né? O perfil do consumidor muda muito. Então, assim... vão passando de gerações e isso tudo tu precisa estar sempre muito alinhado para estar acompanhando. O vender calçado é fácil, né? O difícil é o consumidor escolher o teu calçado, né? Esse é o grande desafio. Então, assim, tem boas empresas, grandes marcas, né? O produto, eles acabam ficando muito parecido em design, em preço, em qualidade, mas esse é o desafio, de que maneira, né, o que tu faz para que o teu produto lá na ponta da vitrine, disputando com aqueles milhões de pares, ele seja o escolhido pelo consumidor. Este é o grande desafio.
Mas a venda é maravilhosa, né? A venda, o planejamento, eu costumo dizer muito que, por mais que, modéstia à parte, eu sei vender, mas a minha função, a minha venda é entregar um planejamento, uma coleção comercial de preço, de visual, para os meus representantes. Essa parte da venda efetiva é um trabalho deles, eu não fui contratado para vender. A minha venda é pro representante, que consequentemente é pro lojista, depois pro consumidor. Mas tu tá sempre se reinventando, né? Tu tá sempre... Eu costumo brincar lá com os meus estilistas, eu disse, olha, hoje eu acordei às 5 da manhã, fiz meu chimarrão, e fui tomar um chimarrão com o meu melhor amigo, que é o ChatGPT. Ele disse, então aquela ideia que eu te dei semana passada, que tu ainda não me apresentou, o amiguinho já me mandou aqui, eu vou te mandar. Então tu vê, né, da maneira que as coisas estão evoluindo, que isso é real, sabe? Tu vai ali, tem uma ideia, joga ali, tu dá as informações, tu recebe um produto na palma da tua mão. E eu tenho um grande amigo também, que é um lojista, que ele sempre me diz, se o teu negócio não couber na palma da tua mão, né, que hoje é no celular, tu tem que rever teus... Então hoje tudo tá no telefone, né? Então a gente vê um crescimento muito grande de venda pelo e-commerce, né, que o lojista da loja física está reclamando, assim, que está tirando o consumidor de dentro das lojas. Mas ele também precisa se reinventar. Todo mundo precisa estar se reinventando todos os dias. Se tu ficar numa zona de conforto, achando que aquilo que tu fez lá atrás ainda é o certo, é perigoso. Então a gente está sempre buscando, sempre atualizando. E principalmente, isso para mim é fundamental, que é escutar o mercado, né? Tu tem que escutar o mercado. O que o mercado... A gente trabalha muito em cima de tendência, disso, daquilo, mas a melhor tendência para mim é o que tu recebe de informação do mercado. Então é desafiador, né? Mas é muito gostoso. Eu gosto muito do que eu faço. Eu sou muito realizado, né, nessa profissão. Então isso é muito legal, né? Que aquilo, tu tem que trabalhar no que tu é feliz. Então, realmente é uma satisfação enorme. E a venda, ela me proporciona estar junto de vocês aqui, né? Então, assim, a venda. Não, mas isso também faz parte da venda. Né? É o que eu sempre falo para os meus representantes, o representante que carrega uma mala e abre simplesmente uma mosturada em cima da mesa, ele pode procurar outra profissão. Ele precisa levar outros argumentos, levar outras ações para que o lojista tenha mais confiança no que ele está apresentando. Então, tá sempre se reinventando. Esse é fundamental para a gente estar aí sobrevivendo a esse mercado desafiador. Queria te perguntar, a gente está quase chegando na BF Show, agora de maio, então já estão se preparando, inclusive lembrar de novo, QR Code na tela para você escanear e fazer seu credenciamento antecipado, 18 a 20 de maio lá em São Paulo. O Paulo vai estar lá, pode ir lá conversar com ele também. Pensando um pouquinho mais sobre marketing e feira, realmente. Como vocês se preparam para esse momento? Porque é uma feira com mais de 300 marcas e vocês também querem receber o lojista ali. E recentemente, me lembrei disso quando a gente conversava, que a Sugar trouxe uma celebridade, levou muita gente, enfim, qual é a estratégia para receber esse lojista, para atrair o lojista para tua marca, e não só atrair, porque ele entra e ali depois, enfim, para fazer com que o lojista compre da tua marca também hoje, pensando numa estratégia de feira. Eu costumo falar que a feira de calçado para nós é como fosse a tua festa de aniversário, a tua festa de casamento, é o grande evento para nós, é a nossa grande festa, né? Então a gente tem um cuidado muito grande em tudo. Eu sou suspeito em falar, mas eu acredito que o meu estande vai ser o mais bonito da feira. Então a gente trabalha muito em cima para justamente entregar, né, do estande de produto para o lojista o melhor possível. Então a gente está trabalhando já desde o início do ano e discutindo e buscando sempre fazer o melhor. Essa feira, ela é a feira que abre o segundo semestre, né? Historicamente, o segundo semestre ele é sempre melhor do que o primeiro. Então, tu também tem uma preparação maior para atender essa demanda de datas que vem, né? Logo depois da feira, é uma venda que praticamente já está feita, mas a gente sempre tem alguma pronta entrega estratégica. Então, ainda tu pega ali, tu faz negócio para Dia dos Namorados, falando de São João, de Nordeste,
tu tem a data de São João, que para eles é o segundo Natal. Então, tu tem as principais datas do comércio no segundo semestre. Então, a gente vai muito otimista para a feira, sempre, acreditando muito. Inclusive, eu tive agora, semana retrasada no Rio, e vários clientes, vai na feira. Não, eu tenho certeza que eles irão na feira, porque a gente, assim como outros colegas de outras empresas, reforça esse convite na feira. A gente mostra a importância dessa feira para o mercado, para o lojista. Ele tem que estar lá participando junto. Então, a gente está todo mundo muito ansioso para que chegue logo o dia, né? Tá todo mundo, essa é a expectativa. É o momento, então, de tu apresentar a coleção, os lançamentos, as novidades, toda a parte do marketing, tudo que a gente prepara. Então, a gente está muito otimista e está contando nos dedos para chegar logo à feira. Assim, e é muito legal, porque é oportunidade, né? Eu estava falando com o Michel antes. É importante a gente ir para o mercado, mas tu não consegue visitar todo mundo no mercado. E lá, praticamente, tu consegue ter um contato com todo mundo, né? Então, todo mundo que passa pela feira, tu consegue... E eu recebo, e é legal depois, porque eu tenho alguns representantes que gostam de atender cliente e fazer ligação ao vivo. Lembra do seu Manuel que te visitou na feira? Seu Manuel, sabe? Essa relação é muito legal. Porque além da relação profissional, essa relação pessoal, ela faz muita diferença no dia a dia, né? Então, assim, eu quando fiquei vovô pela primeira vez, eu tinha muitos clientes que sabiam o nome da minha neta. Eles me mandavam perguntando, nossa, aquilo para mim valia mais que um pedido, né? Disse, pô, ele sabe o nome da minha neta. Então, o que falta muito hoje no mercado é essa relação realmente mais próxima, mais pessoal, né? E a feira te proporciona isso também, além de todo esse lado do negócio, de gerar negócio, mas essa proximidade com pessoas. E eu gosto muito de pessoas, né? Então também sou muito suspeito. Uhum. Eu gosto de estar com gente, de preferência gente boa, que geralmente o que a gente recebe na feira. E a gente vai estar lá, vou passar, vou conferir, hein? Bora, vai te surpreender. Vai te surpreender. Queria que tu falasse pra gente um pouco, né, da história e também da expertise que a Sugar desenvolveu com licenciamento, né? A partir da Coca-Cola, que vocês, inclusive, foram premiados, acho que perderam a conta de quantas vezes foram premiados consecutivamente, recebendo a premiação na sede mundial da Coca lá em Atlanta, né? Exatamente. A Sugar Shoes até então era uma empresa de calçados vulcanizados, né? Que é o DNA dela. E quando entrou a Coca-Cola, e aí já começa também esse movimento de mercado lá no finalzinho de 2009, 2010, que a gente disse, olha, o mercado ele não vive só de vulcanizado, ele tem outras construções de produto. E a Sugar, naquele momento, ela se adequou à necessidade de mercado. E a Coca-Cola foi muito bacana porque a gente começou um trabalho muito assertivo, assim, cuidando com a distribuição, acertando o produto, né, muito próximo do lojista. Eu gosto de contar essa história porque é uma construção de marca. Eu fui 4 vezes na Centauro para levar a amostra, para gerar negócio. E todas as vezes a compradora era a Vanessa Bianculi. A Vanessa disse, Paulinho, isso aqui ainda não tá bom. Isso aqui, na 5ª vez, bom, agora sim, agora. Então tu vê que a persistência, né? Eu poderia muito bem também ter virado as costas e, então não tá gostando da minha coleção, vou procurar outro caminho. Mas uma compradora de uma rede do tamanho da Centauro, com todas as informações das marcas internacionais, deve ter muita informação. Então, a Coca-Cola ela foi construída por várias mãos, por vários. A agência de propaganda, Invento, foi fundamental na construção do negócio, sabe? A parte da comunicação, a parte de produto, essa escolha da equipe de vendas, dos representantes, né, estarem comprometidos, porque o que a gente mais escutava no passado era assim, Coca-Cola? Essa Coca-Cola tá quente. Mas olha, quente não tem problema. Se ela não tiver gás, é um problema. Por quente, põe ali, ela vai gelar. Então a gente foi fazendo uma construção de marca e aí deu um know-how realmente para a Sugar, né? E a gente realmente ganhou várias vezes lá em Atlanta o prêmio de melhor licenciado do mundo, concorrendo com todas as categorias do mundo.
Então, os americanos eles ficavam muito entusiasmados quando eles viam tênis da Coca-Cola numa loja do lado da Nike, da Adidas, da Puma, né? Eles não entendiam como a gente conseguia fazer isso no Brasil. Mas é a confiança do lojista junto à empresa, junto à marca. E aí depois, em 2014, veio a marca Reserva, que também esse licenciamento iniciou dentro da empresa. Depois a marca foi adquirida pelo grupo da Arezzo. A gente ainda continua produzindo a Reserva. Aí depois, na sequência, veio a marca Aramis, que hoje é uma marca nossa de licenciamento. Veio a marca Coach, que é uma marca nossa. Então, realmente, a Sugar ela se especializou no canal, nesse negócio de licenciamento. Então, é uma satisfação e além das duas marcas próprias da empresa, são marcas, né, menores em volume de negócio, mas não menores em tamanho de marca, que é Diversão e Street. Mas realmente, hoje, o que é o grande negócio da empresa continua sendo o licenciamento. Queria te perguntar, pensando mais no consumo, assim, né? Falando agora mais do consumidor mesmo. Tu acha que o preço ele ainda é um fator decisivo ou o consumidor consegue olhar o custo-benefício, o valor ao invés do preço? O que eu tenho escutado muito do lojista é que ele tem diminuído a venda em volume e ele cresceu no ticket médio. Então vem de encontro a tua pergunta e resposta. O consumidor ele está procurando um produto de valor percebido, né, que caiba no bolso dele, que atenda a necessidade. Claro que o preço ainda é relevante, mas o consumidor está procurando um produto melhor, ele está pagando um pouco mais, até porque hoje tu pega um produto, a maioria das lojas está parcelando em 10 vezes, né? Então um produto de R$300 ele não é 300, ele é 10 de 30. Sim. Então isso facilita muito o consumo. Mas tem um movimento realmente nas lojas, que é essa diminuição do volume, mas o aumento do ticket médio de preço. Isso a gente tem com vários. Esse início de ano eu tive na Feira da Bahia, tive na Feira de Pernambuco, rodei vários estados, Sudeste, Sul, e eu tenho escutado isso geral. Tá um movimento muito forte do consumidor, tá pagando um pouco mais, não buscando muito pelo preço. Tu vai ter, né, o mercado ali desse preço do ticket médio mais baixo, mas a gente também, como estratégia, a gente até na feira, a gente lançou agora uma cápsula de uma tecnologia, né, e na feira a gente realmente vai fazer o grande lançamento com mais de 100 SKUs, e que a gente assim não olhou para preço, a gente sempre olha para preço, mas não se apegou muito a esse preço lá da base da pirâmide. A gente procurou entregar realmente um produto de valor percebido e que tenha ali uma experiência também quando o consumidor vai colocar no pé, que ele põe no pé e realmente entenda que tem um valor agregado no produto. Então tem um movimento sim não tanto pelo preço, mas sim pelo atributo que esse produto está te entregando, que é a tal da experiência, né? Então, assim, hoje tudo é experiência. Então, o grande desafio, no meu ponto de vista da indústria, e que eu tenho escutado muito do lojista, tem diminuído o fluxo de pessoas dentro da loja física. Então, assim, o nosso desafio é fazer a experiência dentro da loja. Se a pessoa entrou, tem que tratar ela da melhor maneira possível, porque se ela tá ali, ela tá buscando realmente uma experiência, né, agradável, ser bem atendido, ter algum diferencial, poder botar o calçado no pé. Exatamente. Então, assim, a gente como consumidor, a gente sente isso também quando tu entra numa loja, que tu tem um atendimento, às vezes não é a melhor, mas o atendimento te surpreende, tu acaba quase que fidelizando aquela loja, um restaurante, alguma coisa. Então, o desafio é esse. O desafio é a gente trazer esse fluxo de pessoas para dentro da loja, trazer o consumidor para dentro da loja, criar essa experiência dentro da loja. E aí a gente vai conseguir ajudar a fortalecer novamente a loja física. Para ti como diretor, mas tu circula pelo mercado, né? Qual a importância ter esse ponto de contato aí com o teu representante, com o teu lojista? O que isso, de certa maneira, contribui para o teu trabalho, né? Não ficar só no escritório. Só o executivo do negócio, né? É que tu vive o dia a dia, né? Tu vive a realidade.
Então, assim, eu costumo dizer, né, que algumas decisões são tomadas erradas porque justamente a pessoa está sentada no ar-condicionado, né, analisando indicadores. Então, assim, eu quase não... A minha análise de indicador é estar na rua, é estar junto para entender e estar conversando e buscando informação. Então, é fundamental, sabe? Eu até... eu costumo brincar que eu de diretor não sou muito diretor, eu quase sou mais um peão do que... Ontem a gente vai fazer uma ação com uma loja fantástica aqui na região sul do estado, e a gente vai fazer uma ação e eu tava lá olhando no estoque do marketing que eu tinha de material para estar mandando para lá para fazer, sabe? Então, assim, isso é muito engraçado, né? Porque diretor, eu acho que a diferença é que eu tenho uma responsabilidade maior, né? A cobrança em cima do diretor, no meu caso, ela é maior, mas é igual a função de qualquer outro colega de trabalho e se a gente não der as mãos, daqui um pouco sobra para todo mundo, inclusive para o diretor. Mas eu não abro mão disso, Michel. Eu acho importantíssimo estar no ponto de venda, conversando com lojista, indiferente se é grande, se é pequeno, sabe? O mercado é um só, são realidades diferentes, mas quando tu traz tudo, né, e tu faz uma análise, não é muito diferente do que eu ouço aqui no Rio Grande do Sul, do que eu ouço lá no Nordeste, do que, né, o país é um só, né, então tudo gira em torno das mesmas consequências, né, então, mas eu adoro estar na rua, eu faço questão de estar sempre buscando informação. Queria te perguntar, é uma pergunta um pouco difícil, né? Porque são muitos fatores, mas na tua opinião, assim, hoje, o que diferencia uma marca que vai super bem, que consegue vender muito bem, daquela que não consegue performar? Qual é Acho que é um conjunto, né? Mas, assim, o principal fator. São vários fatores, né? Então, assim, eu acho que um dos maiores fatores é justamente talvez não ter essa proximidade com o mercado real ali, tá? De realmente a vida real, porque é que nem aquela história, né? No Instagram tudo é lindo e maravilhoso. Fora do Instagram, mídia social. Fora dali é outra realidade. Então, assim, mas a marca que tá bem, ela tá fazendo bem o tema de casa dela, principalmente. Então a gente precisa primeiro fazer bem do portão para dentro, né? Se tu fizer bem o teu trabalho do portão para dentro, a indústria, depois isso facilita do portão para fora. Então tu não pode errar a coleção, né? Tu não pode errar a tua comunicação. Às vezes tu joga todo o teu dinheiro ali num lugar só e não, tu tem que fazer essa distribuição, tu tem que entender a necessidade. Sabe? Eu ainda acredito muito, e essa é uma realidade, que o poder de decisão de compra é no ponto de venda. Tu pode entrar na loja procurando um produto, mas se eu estiver naquela loja bem exposto, que vai te chamar a atenção, eu vou pelo menos te levar lá para conhecer o meu produto, para entender, né? Daqui a um pouco tu põe no pé. Então, a gente tem grandes cases de mercado, né? Do que a gente tá vendo hoje, né? Mas tu vê que tudo foi muito planejado, muito estudado, olhando o mercado no geral, isso é fundamental. Aonde tu fica dentro da sala, só avaliando esses indicadores, e eu acho que a tendência é tu te perder um pouquinho. Então tu tem que estar próximo do teu lojista, do teu cliente, do mercado, do representante. O representante é fundamental, mas o lojista também, né? Porque sempre tem o telefone sem fio, né? Quando tu tá junto do lojista, eu sempre prefiro, porque aí tu tem esse contato direto. Então tu tem grandes marcas hoje que estão muito bem, né? Tem as médias, tu tem aquelas pequenas que, né, sofrem um pouquinho mais, porque não são tão competitivas às vezes no Parque Fabril, ou em produto, ou marca, mas a gente vê aí que tá todo mundo conseguindo driblar esses percalços do mercado e conseguindo fazer o seu trabalho. Em relação, assim, que tu comentou antes do varejo físico e do online, né? Uhum. Tu acredita que o online seja uma complementariedade do físico ou o mercado não vê dessa forma, assim? Como é que... Ele é um complemento,
Ele é um complemento. O que a gente tem visto no movimento é do lojista que tem a loja física, ele abrindo o e-commerce dele, né, para ele também surfar essa onda. Eu já vi que tem um movimento, por exemplo, do Nordeste, que o e-commerce de alguns lojistas é o WhatsApp do vendedor junto com... Né? Eu até questionei um grande cliente de e-commerce. Eu disse, cara, eu falei com alguns clientes no Nordeste e eles não veem vocês como inimigo, né? Isso é porque o frete é muito caro. Então o frete, dependendo do tamanho da compra, pra gente mandar pro Nordeste, acaba ficando caro. Então por isso que a gente não, teoricamente, atrapalha muito lá em cima. Mas tem um movimento lá, o pessoal de abrir, no Brasil, né? Tu tem a tua loja física, tu abre o teu e-commerce. Hoje fala-se muito em marketplace, né? Mas é um complemento. Em alguns casos, né, ele está virando o principal negócio até do lojista. O lojista que está fazendo um trabalho profissional, entende quais são os caminhos do e-commerce, tem lojista que já está faturando mais no e-commerce do que numa loja física que ele tem. Então é realmente mais um canal de venda que está aí, né? Eu costumo dizer, antes de ser diretor ou de ser qualquer coisa, eu sou um consumidor. E é muito cômodo estar sentadinho no sofá da tua casa, com o celular na mão. Muito. Sabe? Então, assim, essa é a grande... Eu acho que esse é o grande ponto hoje, nós da indústria. De levar... Não quero matar o e-commerce, pelo amor de Deus, né? Quero fortalecer o e-commerce. Mas a gente precisa fortalecer também a loja física. Né? De que maneira a gente tira o Paulo Schneider do sofá e faz ele para a loja para comprar o produto. Então o e-commerce é uma realidade, né? Cresceu demais. O interior de São Paulo é um berço de e-commerce, né? Tem muitos e-commerce, grande, pequeno, médio, de tudo que é tamanho. Mas ele pro lojista que tem a loja física, ele vira um complemento bem trabalhado. Ele é mais um ponto de venda que ele tem. Estamos chegando ao final da nossa conversa. E para todo mundo que está passando aqui, a gente está fazendo 3 perguntinhas rápidas. Tá. Perguntas e respostas rápidas. Não precisa ser do calçado, tá? Pode ser, enfim. Uma marca que tu admira. Uma marca que eu admiro, que eu me criei dentro dela, é a Olímpicos. Né? Eu fiz parte lá na década de 90 dessa reconstrução da marca. E hoje, vendo o que foi feito com a Olímpicos, É um case, né? Eu costumo dizer que eu tenho um dedinho lá também, né? Pode ser mínimo, mas a Olímpicos é uma marca que fez parte de 22 anos da minha vida. E eu tenho uma admiração muito grande pela marca. E vendo o que está sendo feito... Uma marca desejada, né? Que, enfim, é um case de como era visto para o que hoje se tornou com o corre, né? Exatamente. Especialmente com o corre, né? Que é E eu costumo dizer também, né? Porque é claro que mudam as famílias, ou mudou o CNPJ. Como eu me criei dentro da Azaleia, né? No momento que a empresa ela foi vendida... Parece assim que não é mais a mesma coisa. Então, eu costumo dizer, se a Azaleia não tivesse sido vendida, eu estaria lá até hoje. Né? Se ela estivesse lá ainda com a família, com quem foi que construiu tudo, provavelmente eu estaria me aposentando dentro da Azaleia. Mas é nesse meio tempo, né? São fatores que acabam. Mas eu tenho uma grande admiração pela Olímpicos. É uma marca que eu admiro muito. E se tu pudesse resumir o futuro do calçado em 1 ou 2 palavras? O futuro do calçado em 1 ou 2 palavras. O calçado é fundamental, né? Ninguém vive sem calçado, né? A minha grande dúvida é o futuro da indústria, né? Em relação ao calçado. O que vai acontecer, né? Hoje está cada vez mais escassa a mão de obra, né? Para trabalhar dentro de uma fábrica de calçado, né? Os meus pais eram sapateiros. Então, assim, tudo que eles construíram na vida foi no sapato. Então, o grande desafio da indústria calçadista é ela trazer de novo essa... Como é que eu vou dizer? Essa vontade de voltar a trabalhar dentro de uma fábrica de calçado. Esse desejo, sabe? De que tu vê que tu vai construir a tua casa, tu vai criar os teus filhos e que a indústria ainda vai... A indústria vai te dar isso. Então, esse é um desafio, tá? Que eu acredito muito. O sapato vai continuar existindo,
né? Hoje um sapato passa praticamente na mão de 100 profissionais, né? Do início do processo até o final. Então, assim, será que daqui para frente ainda vai ter 100 pessoas para fazer? Vai virar robô? O que vai ser feito, né? Essa é a grande dúvida. Mas o calçado é fundamental. O calçado, ninguém vive sem calçado. Que bom, né? E o nosso último questionamento é um conselho para quem está começando. Olha, um conselho para estar começando é muita persistência, né? Hoje tem que ser muito persistente, né? Eu tenho muita fé em Deus, né? Então, assim, também não adianta só pedir para Deus e ficar esperando. Tem que também ir lá e fazer, né? Então é persistência, coragem, se cercar de gente do bem, gente boa, né? Eu contratei agora recentemente 3 representantes. O primeiro requisito é tu ser uma pessoa do bem. Se tu é um bom profissional, nós vamos discutir depois. Tu tem que ser uma pessoa do bem. Porque profissional depois tu vai moldando conforme, né? Então, assim, te cercar de gente boa, gente comprometida, gente que não esteja do teu lado só para pegar o teu dinheiro, que tá junto ali realmente para fazer, construir o teu negócio. Então, se tu tiver isso bem alinhado e sempre acreditando muito em Deus, não tem como dar errado. Muito obrigada, Paulo, pela tua participação aqui. Nos vemos em breve na BF Show, então. Sucesso e aí que os próximos meses sejam um pouquinho menos desafiadores do que esses primeiros desse ano. Tá certo, agradeço muito, né? Convite do Michel. Tava no Rio até quando eu recebi. Eu disse, não, na hora, pode agendar aí. Show. E aproveitando também, convidando todos os lojistas, né, para irem para a BF. Vai ser um grande evento. Né? A gente tem que aproveitar esse momento. A gente precisa se unir, né? Eu sei que tem essa questão que somos todos concorrentes à indústria, mas a indústria também precisa estar cada vez mais unida, porque um depende do outro. Então, assim, não é só a gente depender do lojista, a gente depende também dos nossos parceiros, dos nossos colegas de outras empresas. Então, que a gente consiga todo mundo fazer realmente que a BF seja um grande evento e que seja um divisor de águas esse ano, para que a gente tenha um segundo semestre um pouquinho mais leve, né? Tá certo. Tá obrigada, bom? obrigada, Paulo. Obrigadão. Obrigada, Michel, por mais um episódio aqui. Lembrando que o episódio na íntegra você confere no nosso canal no YouTube. Já vai te inscrever lá, não esquece. E os melhores momentos você confere no nosso Instagram, @jornalexclusivo. Até a próxima.